Fala galera, professor Hassan aqui de matemática para ajudar vocês agora com questões de gráficos e funções, questões que caíram no Enem PPL de 2022 e eu estou usando a prova amarela, tá? Só para vocês se guiarem aqui na anotação. Questões de gráficos e funções são bem peculiares que precisa de interpretação e de conhecer o plano cartesiano, que é esse plano aqui com dois eixos, eixo y na vertical e eixo y na horizontal. Lembra da linha do horizonte quando a gente vê o mar? Então, é o eixo x e na vertical é o eixo y, beleza? Aí sempre a gente vai ter uma coordenada em x e uma coordenada em y, que vão formar um ponto aqui, ó. O ponto vai ter, por exemplo, um x1 e um y1. Então, primeiro na coordenada vem x1 e depois y1. Sempre x primeiro, depois o y. Nessa questão aqui, não vai ter necessariamente que usar isso, tá? Mas já é bom você vir com isso em mente, porque é importante para a gente resolver. Olha só o que está falando, ó. As distâncias em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos S1, S2 e S3 são. Então, a gente precisa do ponto de partida até os semáforos. Vamos ver aqui o comando da questão. Comando não, enunciado. O gráfico a seguir associa a distância percorrida em quilômetro. Então, aqui, ó, distância está no eixo Y, subindo aqui, ó. Com o tempo em minuto. Então, no eixo X aqui, ó, a gente está tendo o tempo em minuto. Gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho de uma rodovia. Esse grupo parou 3 vezes em semáforos. O que é semáforo? Quando o sinal fica vermelho, o carro tem que parar ao longo desse percurso feito. Aí a gente tem que responder aqui quais foram as distâncias em quilômetro, que já está aqui em quilômetro, a gente vai tirar direto do gráfico, do semáforo 1, 2 e 3 de onde? Do ponto de partida, não é a distância entre eles. Tem gente que pode errar isso, achar que é a distância entre os semáforos, não, é do ponto de partida até cada um desses semáforos, tá? Então vamos aqui. Aqui a gente tem o tempo. O tempo está passando e a distância está aumentando. O que que aconteceu aqui? O tempo passou e a distância não mudou. Então, quer dizer que aqui é o S1. E quando ele começou a ficar parado? Em 4 quilômetros. Então, a distância do zero, que é o ponto de partida aqui, até o primeiro semáforo é 4. Então, a gente já anula essas duas primeiras. E muita gente também poderia confundir aqui com 2, mas aqui a gente está falando do tempo, tá? E ele quer distância, ó, distância. Então, foca aqui na vertical. Primeiro é 4, então pode ser essas três últimas. O que que aconteceu? O tempo foi passando e a distância aumentando, só que chegou aqui, o tempo passou e a distância estagnou. Então, quer dizer que aqui é o nosso S2, na coordenada y de 8 quilômetros. Então, a distância dele do início são 8 quilômetros. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, tá ficando poluído esse gráfico, ó. Essa questão. Deixa eu apagar um pouquinho de coisa aqui. Pronto, então a segunda já é 8. Acabamos a nossa questão aqui? Sim. 4 e 8. D de dado. Vamos conferir se o último S3 seria lá no 10 mesmo? Só para a gente conferir. Você já poderia parar a questão aqui. O tempo foi passando, ó, a partir daqui, né? Quando ele começou a andar de novo, a distância aumentando, e parou aqui. Onde que ele parou? Exatamente no 10, ó. Então, tá certinho mesmo. Questão sem cálculo, apenas entender o conceito e o que que o gráfico está apresentando para você e saber que se deve parar no semáforo, né? Vamos para a segunda questão aqui que eu separei dessa prova para vocês. Essa é a questão, enunciado grande, vou até diminuir aqui. É a questão 179 dessa prova. Vamos ver aqui o comando dela, o que está pedindo, ó. Está pedindo para a gente fazer em quantas
Em quantos períodos a variação de preço do ativo apresentada no gráfico indicava que era um bom momento para efetuar a venda? Então, a gente precisa encontrar esse bom momento para efetuar a venda, que vai estar aqui explicando dentro do texto para a gente, ó. No mercado de valores, denomina ativo diversos produtos que podem ser negociados em mercados de valores, ações de companhia, moeda estrangeira. Aqui foi só historinha. Curioso para descobrir o melhor momento para vender o ativo, um jovem perguntou ao corretor o que fazer. Ele respondeu que sempre sugere que seus clientes verifiquem o gráfico de variação nas últimas horas do preço do ativo que lhes interessa. Tá contando historinha, 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 historinha. Pois são formados por segmentos de reta. E é exatamente esse gráfico aqui, né? São vários segmentinhos de reta. Aqui, ó, retinhas. Tchu, 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 tchu. Vamos aqui continuar, então. A partir... Ele, agora vem coisa importante. Ele respondeu que sempre sugere a seus clientes que verifiquem o gráfico que representa a variação. Nas últimas horas do preço dos ativos, lhes interessa, uma vez que são de fácil leitura, tá? Ah, isso aqui eu já tinha lido. Aqui que vai começar. Um bom momento para vender é imediatamente após o gráfico apresentar dois períodos, agora é interessante, consecutivos de segmentos que têm inclinação positiva. Se você lembrar da questão anterior que a gente fez, inclinação positiva está aumentando o tempo aqui em X e estava aumentando o quê? A distância em Y. O gráfico estava crescendo aqui, ó. Quando eu aumento o tempo, eu também aumento a distância. Isso daqui é inclinação positiva. Inclinação negativa é exatamente o contrário. Você está indo ladeira abaixo, aqui literalmente. Mas então a gente precisa de encontrar gráficos que estão assim, subindo da esquerda para a direita, tá? Desse jeitinho aqui. Precisa de dois períodos consecutivos. E mais um detalhe, sendo que no segundo a inclinação é maior ou igual a 45. Ração do céu, eu não tenho transferidor, não tenho nada que mede graus lá na hora da prova. Gente, mas você sabe, desde que você era um bebê, que um círculo ele tem quantos graus? Um círculo ele tem 360 graus. Uma volta de 360. Meia volta dá 180 graus. Vou colocar do outro lado. Aqui seria o zero. 180 graus. Indo daqui para cá. Se a gente dividir uma meia volta, ou seja, um quarto de volta, metade de 180 vai dar 90 graus, que é o nosso ângulo reto. E metade de 90 graus vai ser quanto? Quanto? 45 graus esse ângulo aqui, ó. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 45 graus. Ou seja, aqui ele levantou 90. Se a gente deitar metade do processo aqui, quer dizer que ele é 45. Se ele estiver mais perto de estar deitado do que de pé, não vale. Então a gente tem que avaliar. Está mais deitado, está mais em pé. Isso daí que é importante para a gente conseguir analisar aqui o nosso gráfico. Beleza? Vamos terminar de ler aqui. Para exemplificar, mostrou o jovem o gráfico a seguir, no qual se observa a variação de um preço de um ativo num período de 19 horas. Então aqui a gente tem o preço, deixa eu centralizar para vocês aqui, o preço sobre o tempo. E aqui, exatamente 19 horas, como ele falou. Então, vamos ver em quantos períodos a variação do preço do ativo apresentada no gráfico indica que era um bom momento. Então, ó, tem que ter duas inclinações positivas, sendo que a segunda tem que ser maior 45 graus, maior ou igual, né? Então, tá, vamos observar. Aqui a gente tem inclinação positiva, só que em seguida a gente tem uma inclinação negativa. Então, não vale. Aqui a gente tem uma Opa, duas inclinações positivas. Oh, mas a segunda tá mais para ficar deitado do que para ficar em pé. Então, não vale também. Só que se a gente tomar esse cara agora como ponto de partida,
ele vai ser a primeira inclinação positiva, apesar de ele estar quase deitado. E olha a segunda. A segunda está parecendo que vai ficar mais em pé do que deitado. Então, aqui já é o nosso primeiro intervalo em que a gente pode dar check ali, que é uma boa venda, tá? Esse aqui está caindo? Não. Esse aqui já é um intervalo que está subindo. E o segundo? Também está subindo. Mais para ficar em pé ou para ficar deitado? Para ficar em pé. Nosso segundo intervalo aqui, ó, check. E aqui, a gente já tomando ele como ponto de referência, a gente já vai ter um segundo aqui que estará subindo também. Só que ele está mais para ficar deitado do que para ficar em pé. Então, não foi também. Então, temos apenas dois intervalos. Alternativa D. Espero que caia uma questão muito parecida com essa na prova do Enem, que você lembre de mim te explicando exatamente isso e que você tenha sucesso na prova. Se te ajudou, não esquece de deixar o like, contribua nos comentários com o que você achou dessas questões, com o que você quer que eu grave para vocês aqui e que vai te ajudar. E não esqueça também de enviar nos grupos aí de estudantes para que outras pessoas também sejam ajudadas com o conteúdo. Até a próxima, bons estudos aí, boa prova.